Olá pessoal, vamos agora para a resolução do exercício 21.1 do nosso livro texto. E ele diz que você tem uma pequena esfera de chumbo de massa 8 gramas e sobre essa esfera você tem uma carga de menos 3,20 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. Esse chumbo ele tem um número atômico igual a 82 e uma massa atômica de 207 gramas por mol. E no nosso item A, ele quer saber exatamente qual é o excesso de elétrons que tem sobre essa sua esfera de chumbo. Para a gente encontrar esse excesso de elétrons, a gente nada mais faz do que dividir a carga que está sobre a esfera dividido pela carga do elétron, de menos E. Então, quando a gente faz as devidas substituições dos valores, a gente encontra que a carga é de menos 3,20 vezes 10 a menos 9 coulombs, dividido pela carga do elétron, que é menos 1,60 vezes 10 a menos 19 coulombs. Após as devidas substituições, nós encontramos que o número total de elétrons sobre a superfície dessa sua esfera de chumbo é um valor de 2 vezes 10 elevado a 10 elétrons. Vamos colocar só esse valor aí mesmo. Então, essa daí vai ser a quantidade de elétrons que vai ter sobre a sua superfície dessa sua esfera de chumbo. No item B, ele pergunta qual vai ser o excesso de elétrons por átomo de chumbo. Ou você vai ter que fazer o quê? Pegar esse número total de elétrons que você encontrou e dividir por esse N maiúsculo aqui, que vai ser o número total de átomos de chumbo que tem nessa sua amostra de 8 gramas. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, ele deu aqui o número de massa, a massa atômica, que é exatamente a quantidade de gramas que tem em 1 mol da sua amostra. Então, para que eu encontre a quantidade de mols dessa minha amostra, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou pegar a massa da minha amostra e dividir pela massa atômica. Então, antes de eu encontrar esse valor aqui, que eu não sei ainda, porque eu não sei o valor do nosso N, eu tenho que encontrar qual é o valor desse N. Primeiro, eu vou encontrar o nosso N minúsculo. Esse N minúsculo, que é exatamente o número de mols de uma amostra que vocês viram lá na disciplina de Química no primeiro semestre. Então, o número de mols é a massa dividido pela massa atômica. Ou, substituindo os valores, 8 gramas dividido por 207 gramas por mol. Após fazer as devidas substituições e fazer esse cálculo aqui na nossa calculadora, nós encontramos um valor de 0,0386 mols. Então, essa daqui vai ser a quantidade de mols que tem na nossa amostra. Mas isso daqui ainda não representa a quantidade de átomos de chumbo que tem nessa sua amostra. Para que a gente encontre o valor desse número de átomos de chumbo na nossa amostra, a gente vai ter que utilizar uma outra equação, também utilizada por vocês na disciplina de Química Geral, que é que o número total de átomos de uma determinada amostra ela é dado como sendo o número de mols dessa sua amostra vezes o número de Avogadro. Se vocês recordam, esse número de Avogadro, Na, ele tem um valor de 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos
por mol. Isso quer dizer que, se você tiver 1 mol de determinada amostra, é porque nessa amostra você vai ter 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos desse elemento que está compondo a sua amostra. Então, para que a gente encontre o número total de elementos, eu vou simplesmente multiplicar o meu número de mols, 0,0386, no caso aqui, mols, vezes o número de Avogadro, 6,022 vezes 10 a 23. Veja que eu estou omitindo essas unidades, porque eu sei que na hora que eu fizer a multiplicação de mol vezes átomos por mol, eu vou ter exatamente como resposta final átomos. Então, o número total de átomos da minha amostra vai ser igual a 2,33 vezes 10 elevado a 22 átomos. Então, essa daqui vai ser a quantidade de átomos que tem na nossa amostra. Se eu quero encontrar a quantidade de elétrons por átomo, eu vou simplesmente fazer a substituição de Ne dividido por N, que vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 10 dividido por 2,33 vezes 10 elevado a 22. Fazendo as devidas substituições na calculadora, nós encontramos um valor de aproximadamente 8,59 vezes 10 a menos 13 elétrons por átomo. Então, essa daqui vai ser a quantidade de elétrons que eu vou ter em cada átomo. Só que a gente vai ver que isso daqui está representando um valor muito pequeno. Isso quer dizer que eu vou ter menos de 1 elétron por átomo excedente na nossa amostra. Isso quer dizer que não vai ser todos os meus elementos, todos os meus átomos de chumbo que vão ter um elétron sobrando sobre a sua eletrosfera. O que vai acontecer de fato é que você simplesmente vai retirar você vai adicionar alguns elétrons sobre essa sua esfera de chumbo, mas que basicamente os átomos superficiais que vão ter esse excesso de elétrons. A quantidade de átomos que vão ter elétron excedente vai ser muito menor do que a quantidade de átomos total de chumbo da sua amostra. E aí, com isso, a gente finaliza o nosso exercício 21.1. Até o próximo exercício, pessoal.